Bom dia, graça e paz. Estamos aqui para que o nome do Senhor seja exaltado, glorificado. Queremos dizer para você que nos assiste, seja muito bem-vindo para estar conosco nesta manhã, na presença do Deus Todo-Poderoso. Bom dia, Bruno. Bom dia, pastora. Como vai? Graças a Deus, bem na presença do Senhor. Que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Em nome de Jesus, pare esse tempo um pouquinho. Vamos meditar na palavra do Senhor, né, pastor? Isso. Acalma o coração, né? Calma, quieta o coração, entra no descanso. Nós falamos algumas lives anterior sobre entrar no descanso do Senhor, né? E é isso que a gente precisa. A gente corre de um lado para o outro e esquece, né? Sim. Que há um tempo para descanso também. Há uma necessidade, né? De nós estarmos com o nosso coração descansados no Senhor, né? Em nome de Jesus. Ainda mais no final de situações de final de ano, né? Né? Você está aqui assistindo, né? A live, tá no final do ano, deve estar recebendo já pessoas na sua casa, deve estar se preparando para as coisas de Natal, final do ano agora. É uma quantidade de festa maravilhosa, mas também muito puxado para todo mundo, né, pastor? Vamos então estar lendo. Gostaria de ler com você o Salmo de número 93, que fala sobre a majestade de Deus, sobre o reino, sobre o governo dele, que está sobre tudo e sobre todos. Também nos faz lembrar do Salmo 24:1, que fala que do Senhor pertence o céu, a terra, tudo que contém é do Senhor. Tudo é dele, tudo é para ele, né? E aqui o versículo do Salmo 93, começando do 1, diz assim: o Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de fortaleza. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então, tu és desde a eternidade. Os rios levantam, ó Senhor, os rios levantam o seu ruído. Os rios levantam as suas ondas, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e das grandes ondas do mar. Muito fiéis são os teus testemunhos, a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Eu estava meditando, Bruno, interessante aqui, que fala assim, a gente sabe, né, que o trono do Senhor está estabelecido no céu desde a eternidade. Sabemos também que a base do trono do Senhor é a justiça e retidão, é isso? E aí ele fala aqui, o salmista, que o trono de Deus está firmado desde então, desde lá, desde a eternidade. E daí ele fala aqui que os rios se levantam, o seu ruído, que levantam as suas ondas. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso, ele é muito mais poderoso do que esses ruídos de grandes águas, do que as grandes ondas do mar. Maravilhoso. Ele está sobre tudo. E aí, quando você lembra daquele texto também lá que fala que os discípulos estavam apavorados quando houve aquela tempestade naquele barco que eles estavam junto com Jesus. Hein? Sim. Estavam apavorados. E perguntaram uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha, diante da presença de quem nós estamos nesta manhã, de quem você está. Diante daquele Deus que tem poder, que põe limite nas ondas do mar, que pode, o barulho, o ruído pode ser alto das tempestades, mas é ele que põe fim a guerra. Aleluia. O salmista fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia. Sou exaltado entre as nações. E ele fala que é ele que põe fim na guerra. Aleluia. É ele que põe o fim. É por aqui, vai até aí, ponto final. É esse o nosso Deus. E daí ele fala: mas por que vocês estão tão apavorados, homens de pequena fé? E Jesus olha para aquela tempestade, para aquelas ondas e fala: aquieta-te, onda, quieta-te, vento. Esse é o nosso Deus. Aleluia.
Esse é o Deus que você está aqui nessa manhã ouvindo sobre o Salmo 93, que é Ele que governa sobre todas as coisas. Qual é a tua dificuldade, qual é a luta, a tempestade que você está vivendo? Saiba de uma coisa, que Deus é muito mais que poderoso sobre, seja enfermidade, seja questão financeira, seja algo que você está em busca que Deus abra uma porta para você. Pode ter certeza que Deus faz muito mais do que a gente pede. Hoje nós estávamos conversando a respeito de coisas que nós queremos fazer e aos nossos olhos parece impossível, mas aí até o Bruno estava me falando, tudo é gerado em oração. Começa a gerar em oração, começa e dá um passo, ou seja, dê um passo de fé para que o mar possa se abrir, né? Possa se abrir. Que as coisas aconteçam, né? Para que aconteça, mas a parte que cabe a nós fazemos, né? Nós fazemos. E o Senhor se ajuda nas outras, né? Dá graça nas outras coisas. E porque Ele não só nega nenhum bem aqueles que andam retamente. Eu creio que você está andando em retidão com o Senhor e Ele não só nega nenhum bem, nada daqueles que estão em retidão. Olha que lindo. Jesus é lindo, né? Maravilhoso. Né? É verdade. Que bênção. Que Deus te abençoe. Amém. E queremos convidar você que está, nos ajude a levar essa palavra para mais pessoas, nos ajude a chegar essa mensagem a mais pessoas. Compartilhe esse vídeo, compartilhe com mais 10 pessoas em nome de Jesus, para que vidas possam ser abençoadas. Também você pode estar participando aqui dos nossos cultos de quarta-feira, um culto da vitória, sempre o culto da vitória é o culto de oração, né, pastor? Nós fazemos, chama culto da vitória, mas é culto de oração, né? Nós temos a Rede Impacto, que é para os jovens, às 19h30, o culto da família, às 19 horas, no domingo. Sem falar também, nós temos as várias células que nós temos aqui da cidade de Santa Bárbara. Então, você é mais do que convidado para estar conosco, e realmente é uma grande bênção fazer parte da família do reino de Deus, né, pastor? Né, que é o Senhor que ordena a bênção. Também, eu quero pedir para que você, que quer nos ajudar, para que vidas possam ser abençoadas, possa também nos ajudar aqui com o valor que você desejar no seu coração, a contribuir aqui com o Pix, tá bom? Amém? Tá aí o número, eu tenho certeza que vai ser bênção, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos aí falando sobre galardão. Nós estamos falando aqui, ó, estamos fincados aqui, galardão, a recompensa dos salvos. Falamos sobre a salvação, falamos aqui a diferença da recompensa da obra de fé e a obra morta, mas nós precisamos trabalhar um pouquinho esta linguagem, porque muitas vezes, quando falamos de galardão, nós que somos mais aqui ocidentais, não conseguimos entender muitas vezes o acordo com a cultura. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós devemos estudar a cultura. Tanto é que você está mais convidado para estar estudando aqui no IFC, no Instituto de Formação Cristã. Nós falamos várias vezes, né? Nós temos aqui o Instituto de Formação Cristã, a Clínica da Alma, e nós temos também o IBF, né? Que é a palavra que nós vamos estudando a palavra. Então, olha lá, IBF, Clínica da Alma, sempre às segundas-feiras, né? Às segundas-feiras, a partir das 19h30. E o IFC, terça ou quinta, a partir das 19 horas, né? E uma das aulas que nós temos lá no IBF é a cultura judaica. Nós estudamos sobre a cultura judaica, porque quando nós estudamos a palavra, nós precisamos entender um pouquinho da cultura dela, né? Precisamos entender um pouquinho de como foi a cultura daquele tempo, porque se nós não entendermos a cultura, muitas vezes nós vamos compreender o que Jesus está querendo realmente dizer, né? Então, quando nós olhamos lá, nós estamos vendo aqui a base, olha aí, Apocalipse 22, verso 2. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Olha lá, a minha recompensa está comigo e eu retribuirei. E aqui nós precisamos entender, porque essa linguagem, a minha recompensa está comigo e eu retribuirei, é uma linguagem de casamento judaico. Então nós precisamos entender
um pouco do casamento, porque existem algumas partes das Escrituras, principalmente quando se fala de arrebatamento, principalmente quando nós lemos Apocalipse, você tem que olhar Apocalipse com um olhar do casamento judaico, um olhar de relacionamento, né? De que acontece. Então, nós vamos ver aqui alguns símbolos do casamento judaico. Vamos mergulhar um pouquinho nessa cultura para poder entender. Bom, primeiro ponto. O pai é quem escolhe a noiva para o filho. Olha só o que Jesus diz aí em João 6,37. Pode ler, pastor, está na tela. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Isto é uma linguagem de casamento judaico, né? É uma linguagem de casamento judaico, é muito importante nós entendemos isso, porque senão as pessoas vão ligar esta coloca o texto novamente para nós, fazendo o favor, Will. Todo que o Pai me der virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Esta linguagem, uma linguagem de casamento, não é uma linguagem para a salvação. Jesus não está falando sobre predestinação. Jesus está falando sobre casamento judaico. Então, quando nós observamos aqui, dentro da cultura do casamento judaico, o pai é quem escolhe a noiva para o filho. Então, quando nós vamos observar, o pai vai chegar para o filho e falar assim, olha, você vai conhecer agora a sua noiva. Nós vamos ver isso muito, por exemplo, em Gênesis, no capítulo 24, quando Abraão vai mandar buscar uma esposa para Isaac. Quando vai pegar lá o seu servo e vai falar, busca lá agora uma esposa para o meu filho. Né? E ele, tanto é que ele ora a Deus, né? O Damasceno Eliezer, que é de Damasco, né? Ele vai orar a Deus, né? E eu acho assim tremendo esse homem, porque quando nós vamos observar, Abraão fala para Deus assim, Senhor, o Senhor não me dá filho, e a minha herança, e Abraão já era muito rico, a minha herança vai ficar para o meu servo, o Damasceno Eliezer. E Eliezer podia falar assim, opa. Já tenho meu futuro garantido. Só que daí nasce Ismael. Ele já perdeu um pouquinho, né? E quando nasce Isaac, então? Ele teria alguma coisa? O Damasceno Eliezer? Não. Mas esse homem, o Damasceno Eliezer, quando Abraão chegou para ele e falou assim, olha, você vai buscar um filho, uma esposa para o meu filho, e você vai garantir para mim que, de fato, você vai buscar a melhor. Né? E eles fazem um pacto, que ele põe a mão debaixo da coxa de Abraão. Isso significa um nível de relacionamento, intimidade e aliança profunda. E aí ele vai, e agora ele podia falar assim, não tenho mais nada para perder mesmo. A herança não vai ser minha mesmo? Eu vou pegar qualquer uma para ele. Eu vou levar qualquer uma para ele. Não, ele ora a Deus. Ele pede a Deus alguns sinais. Ele pede a Deus a mulher que deveria ser, e de acordo com o que ele pede a Deus, o Senhor mostra. Vai mostrando. E vai levar ele, então, ali a Rebeca, né? Rebeca leva a Rebeca. E diz a palavra que quando Isaac viu a Rebeca, ele se apaixonou, a paixão à primeira vista, né? Amor à primeira vista, né? Então, veja como que a própria Bíblia mostra como é o pai que escolhe para a noiva. Para o noivo, aliás, para o filho. Quem é a noiva que vai se casar. Então, o que é o segundo ponto que o pai faz? Olha aí, ó. Segundo ponto. O pai e o filho e 7 testemunhas vão ao encontro da noiva. E ele vai levar o vinho. É o noivo que leva o vinho. Olha só que interessante, né? Jesus, ele vai pegar 7 testemunhas, vai o pai, vai o noivo, e vai levar ali 7 testemunhas. E o que ele vai fazer? Olha aí o que Jesus está fazendo aí, né? Batendo na porta. Olha aí, ó, volta um pouquinho a imagem. Isso ali. O que o noivo faz? Bate na porta. Ele fica batendo na porta. Por isso que Jesus fala em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e... Pode ler, pastor. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Olha, presta atenção aí, ó. Se abrir a porta.
e ouvir a minha voz e abrir a porta. Olha só, porque, pode passar o próximo slide aí? Quando nós estamos falando de abrir a porta, a noiva que decide abrir. Se não abrir, não haverá casamento. Tremendo, né? Então, quando Jesus está falando ali, é uma linguagem de casamento. Se abrir a porta, entrarei com ele, cearei com ele, ele comigo, né? Ou seja, ele está levando o vinho, ele está fazendo a proposta, mas é a noiva que decide. Se a noiva abre a porta, vai estar lá preparado o pão, e eles vão fazer ali a noite, a ceia. Então, o terceiro ponto principal aí que nós vamos ver, após abrir a porta, eles tomam a ceia juntos, e o noivo promete não tomar mais vinho até o dia do casamento. Por quê? Porque é uma forma de dizer sobriedade. O que aconteceu com, por exemplo, com Noé, quando ele não estava sóbrio? O que aconteceu com ele? Se deitou com as filhas. O que aconteceu com Ló? Aliás, com Noé, ele não deitou com as filhas, ele foi envergonhado pela própria nudez, ele ficou nu. O que aconteceu com Ló? Aí sim, ficou embriagado e teve um relacionamento com as filhas. Então, ele promete não ficar embriagado, isso dentro da cultura judaica, por isso que ele vai falar assim, não vou beber o vinho até o dia do casamento, porque eu quero ser sóbrio para me encontrar com você, para me permanecer firme na minha sobriedade, né? E é por isso que Jesus vai dizer lá em Mateus 26, verso 29, lê para nós, pastor. E digo-vos que desde agora não bebereis desse fruto da vida, até aquele dia em que o beba novo conosco no reino de meu Pai. Olha só, até que beba de novo, né, na verdade, né? Pois é. Então, quando nós olhamos aqui, nós vamos ver que Jesus fez uma promessa para os seus discípulos aqui no dia da ceia. Não, ele está falando que Jesus não vai beber. Por quê? Porque é uma linguagem judaica. Ele está se preparando para o casamento. Então, quando nós olhamos aqui, eles estão tomando a ceia, e no dia da ceia está o noivo, a noiva, o pai do noivo, o pai da noiva e 7 testemunhas. Olhando tudo isso. E é aí que vai entrar o quarto ponto. Depois que eles tomam a ceia, enquanto o noivo e a noiva está ceando, o pai do noivo escreve um contrato de promessas. Esse contrato é chamado de ketubá. Essa expressão, ketubá, significa contrato em hebraico. Ou seja, ele está fazendo um contrato de que esse contrato beneficiava a noiva. Por exemplo, quando a palavra do Senhor fala que Maria estava desposada, com José, é porque eles já tinham um contrato de noivado. E esse contrato tinha por um objetivo resguardar a mulher. Tinha por objetivo guardar esta mulher de uma maneira muito especial. Então, era um contrato que beneficia a mulher e não o homem. Nós temos o nosso ketubá. Qual é o nosso ketubá? A palavra. A Bíblia é a nossa ketubá. A Bíblia mostra as promessas que temos. A palavra do Senhor são as promessas que nós temos com Jesus. Olha em Hebreus capítulo 8, no verso 6. Mas agora alcançou ele ministério, tanto mais excelente quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Olha lá, então essa ketubá, né, era um contrato de promessas do homem com respeito à mulher e vai beneficiar a mulher. Isso é a função. Porque a própria lei já beneficiava muitos homens. Então, aqui era uma promessa para beneficiar as mulheres. Se alguma coisa acontecesse com o homem, os bens iam para ficar com essa mulher. Né? Se o homem, de repente, traísse a mulher, os bens ficariam, a mulher ia ser garantida. Se o homem morresse, enfim, todos os benefícios estabelecidos para a mulher.
E aí nós vamos ver o que acontece nesse momento. Olha só o que diz aí, né? O pai do noivo, pai da noiva, o noivo, a noiva, assina o ketubá e 7 testemunhas, coloca o selo. O livro, a ketubá, só poderia ser aberto apenas nas bodas, ou seja, na festa. Então, aqui é importante. Quando eles terminavam de tomar ceia, então o pai está escrevendo a ketubá. O pai do noivo escreveu todas as promessas. Agora o noivo vai assinar. A noiva vai assinar. O pai da noiva vai assinar. Assinou. Aí vai vir as 7 testemunhas. Naquela época não tinha cartório, por isso que se tem as 7 testemunhas e cada uma delas selava o livro. Fala-se o livro, mas na verdade pensa-se com um pergaminho, e esse pergaminho selado ou com 7 selos. É por isso que nós vamos ver em Apocalipse, capítulo 5, verso 1 e 2, o que vai acontecer. Olha só que interessante. E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Quem é que pode abrir o livro? Somente o noivo. Enquanto isso, a ketubá vai ficar na mão do pai do noivo. O selo. Então, quando nós olhamos em Apocalipse, capítulo 5 e 2, olha o verso 3 também, dá uma olhadinha aí. Pode ler, pastor. Vai. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra poderia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Olha o verso 5 também. E disse um dos anciões: não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Olha só, que nós vamos ver. Então, quem é que pode abrir o livro? O noivo. Que dia? No dia das bodas, no dia da festa. Então, quando Apocalipse, capítulo 5, fala sobre quem é que pode abrir, vamos lembrar aqui. Se o noivo estivesse morrido, como ia ficar para abrir os selos? Quem poderia abrir o selo? A promessa estaria garantida. Mas como que a noiva poderia se beneficiar se o noivo havia falecido? Por isso, ninguém é digno de abrir, porque somente o noivo é que pode. Aí a mulher pode usufruir, mas não pode, porque não tem como abrir. Porque pela lei, somente o noivo abre. Por isso, o que ele vai começar a dar? Uma angústia nele. Quem que vai abrir esse livro? Quem que pode abrir? E aí a história continua, né? Que vai vir ali um ancião e vai falar: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá venceu que é a morte. Ele morreu, de fato. Mas ele venceu a morte. E porque ele venceu, olha aí, ó, no verso 5, volta conosco. Olha aí, ó. E porque ele venceu a morte para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Ou seja, apesar de estar dizendo, existe sim, a noiva vai viver os benefícios da promessa. Porque ele venceu a morte. Por isso agora, eles têm um processo, né? Agora dentro do casamento aqui, olha aí, ó, 5º ponto. Após as assinaturas e o fechamento do livro com 7 selos, o noivo paga um dote para o pai da noiva, ou seja, ele agora vai comprar. Então ele assinou a lista de promessa, as testemunhas estavam presentes, cada uma delas deu um selo, mas também agora ele vai vir e vai pagar um dote. E cada um pagava um dote dentro da história do povo de Israel. Tem gente que pagou um dote com uma cabra, com um cavalo, com vaca, com galinha, o que tinha, né? Mas dentro de uma situação melhor, nós vamos ver que eles pagavam outras dimensões. Mas
Olha só o que a palavra do Senhor em 1 Coríntios 6:20 diz. Lê para nós, pastor. Porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aleluia. Então, quando nós vamos ver, nós fomos comprados, veja só. Então, ele assinou o livro de 7 selos, nós temos a nossa Ketubá, e agora, a palavra do Senhor fala que nós fomos comprados. Jesus pagou um dote. Qual que foi o preço do dote? 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19, vai dizer para nós. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, com prata ou ouro, que fostes comprado da vossa maneira de viver, por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Olha só, qual que foi o preço de dote? Preço de sangue. Preço de sangue. Preço de sangue. E olha só, pelo preço de sangue de um cordeiro. Tá vendo que muitas pessoas davam um bode, uma vaca. Por isso que ele fala, como de um cordeiro, linguagem de casamento, imaculado e incontaminado. Por quê? Além de ser pago, vai lembrar aqui sobre o tabernáculo, que quando dentro do tabernáculo eles matavam um cordeiro e com o sangue servia para purificar o pecado. Então, nós somos comprados por Jesus Cristo. Eu não sou de mim mesmo. Nós não somos mais de nós mesmos. Nós não podemos mais viver para nós. Nós vivemos para Cristo. Para louvor e glória do nome do Senhor. Em todo lugar onde nós fomos, em todo lugar onde nós estivermos, o Senhor cumprirá os desejos do coração. Coisa linda, não é, pastor? Coisa linda, né? E aí, então, nós fomos comprados. Olha o sexto ponto. O sexto ponto é o noivo entrega para a noiva um penhor, que é uma garantia que ele irá se casar com ela. Né? Essa garantia, geralmente, pode passar o próximo, era um colar de 10 dracmas. Então, você tem aí o desenho de uma dracma, né? E você está vendo aí, então, tinha aí um colar de 10 dracmas e dava. Você, quando Jesus conta a parábola das 10 dracmas, diz assim, ó, havia uma mulher que perdeu uma dracma, né? E ela começou a procurar, e quando achou, fez uma grande festa. Mas o que tem a ver um colar, ter perdido uma parte do colar? É que, na verdade, era assim, a dracma, o colar era tido com 10 dracmas. E se a mulher, de repente, ela traísse o homem poderia perdoar. Só que ele ia lá e tirava uma dracma. Se ele tirando a dracma, a sociedade em geral ia olhar para ela e ia dizer assim, o homem com quem ela vai casar é bom, porque ela não presta. Era assim. Ele ia casar com ela. Mas ela ia ser tida como aquela que não presta. Por isso, quando ela perde, não fiz nada. E aí, começa a procurar, e todo mundo começa a procurar, e todo mundo começa a... Até que acha. Aí ela dá uma grande festa. Por quê? Não teriam mais do que falar dela. Né? Então, nós temos aqui alguns passos do casamento judaico, né? E nós vamos ficar por aqui, porque na próxima live nós vamos continuar falando do rito do casamento judaico para entendermos sobre o galardão. Amém? Que bênção, né? Que bênção quando a gente para e ouve tudo aquilo que Deus fez por nós. Sim. Na cruz, né? Maravilhoso, né, pastor? Nossa, o preço é muito alto, né? O sangue dele foi derramado naquela cruz. Aleluia. Para nós refletirmos, pensarmos, né? Exatamente. Isso é o mais importante. Deus te abençoe. Esperamos você na próxima live. Em nome de Jesus. Um bom dia a todos.